Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para vocês dar uma dica dos 5 melhores pregadores do Brasil, na minha humilde opinião. A história da minha conversão envolveu muito ver pregações pela internet, eu tive muito contato com pregadores da internet. Hoje eu vou dar para vocês uma dica dos 5 melhores pregadores, na minha opinião. Pregadores assim que mudaram a minha vida, né, que foram muito usados por Deus para que houvesse uma transformação na minha vida. Então eu vou começar falando do reverendo Augusto Nicodemos. Muitos de vocês já devem conhecer, mas eu sei que bastante gente não conhece, ainda não tem contato com ele, nunca viu nenhuma pregação dele. Pra mim, ele é o melhor pregador do Brasil, assim, fora de brincadeira. Pra mim, ele é o pastor que mais consegue passar a palavra de Deus de uma forma calma, serena. A oratória dele é maravilhosa. Ele é formado em teologia, fez doutorado, né? Então, tipo, ele dá aula de teologia também. Então, assim, eu não tenho uma pregação específica para indicar dele, mas eu, assim, indico que qualquer pregação que você assistir do Augusto Nicodemos, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do vídeo dele, da pregação dele, porque ele realmente é maravilhoso. O tio Nico, ele é, assim, excepcional. Eu queria que ele fosse meu vozinho, porque ele é muito legal. Então eu indico demais que vocês assistam as pregações do Augusto Nicodemos. É importante essa distinção, porque muita gente acha que escandalizar é do tipo assim: fulano fez uma tatuagem e teve uns irmãos na igreja que ficaram escandalizados. Não é esse tipo de escândalo que a Bíblia diz. Porque se a gente for deixar a consciência dos irmãos fracos dominar a ética da igreja, a gente vai virar uma seita. O segundo pregador que eu venho indicar para vocês é o reverendo Emílio Garófalo. Esse pastor, ele é muito fofo mesmo. Ele é de Brasília, ele é de uma igreja presbiteriana de Brasília. Eu conheci ele através de uma indicação de uma menina que gostava muito dele, eu tinha lido alguns livros dele, e eu resolvi ver uma exposição que ele fez do livro de Ruth no Congresso Fiel, que tem todo ano. Eu vou indicar para vocês, todas as pregações do pastor Emílio são maravilhosas, eu já vi muito exposição sobre salmos, várias pregações dele. Ele tem uma voz calma, uma voz serena, a voz dele assim é muito gostosa de ouvir, mas em especial a exposição de Ruth, que ele pega o livro de Ruth, ele faz várias exposições, né, nesse congresso. Então ele pega o livro de Ruth e divide e vai falando capítulo por capítulo. É simplesmente excepcional. Você vê o livro de Ruth de uma outra forma. Realmente eu nunca tinha pensado que dava para extrair tanta coisa do livro de Ruth, né? Porque geralmente quando você lê o livro de Ruth, você só pensa que é uma mulher, que ela foi muito boa pra sogra dela, e depois ela encontrou o amor da vida dela e casou. Mas ele mostra muitas coisas que não tinha passado pela nossa cabeça, assim, é excepcional. Essa exposição do livro de Ruth, vocês têm que ver. O Emílio Garófalo é um homem muito usado por Deus. E o ano passado, agora em 2019, eu fui no encontro da Fé Reformada aqui em Curitiba, e ele tava lá, então eu vi, conversei com ele pessoalmente, e ele é maravilhoso. Indico para vocês verem todos os vídeos dele. Você já participou de algum linchamento? Não? Semana passada, não? Nem virtual? Nem um linchamentozinho virtual assim? Você sabe que linchamentos não são algo raro. De vez em quando a gente encontra notícias por aí de pessoas buscando, a gente vê um bandido amarrado no poste ou surrado. Você já deve ter visto histórias como essa. Talvez, inclusive, virtualmente, você tenha ajudado a destruir a reputação e o nome de alguém. Talvez você já tenha participado de discussões acerca da moralidade de fazer um linchamento, fazer justiça com as próprias mãos. Agora, o terceiro pregador que eu indico para vocês é o pastor Heber Campos Jr. Ele é um pastor presbiteriano também. Os vídeos dele foram muito importantes para mim na minha época de conversão, naquela época que eu estava iniciando na Fé Reformada. Então, ele e o pastor Augusto Nicodemos ali foram os dois assim que foram muito usados por Deus para minha conversão. Ele estuda muito a Bíblia, ele dá aula também, então ele é um pastor muito inteligente. E, em especial, eu indico para vocês procurarem as exposições que ele fez num congresso sobre cosmovisão cristã. Se eu não me engano, são 9 aulas que ele deu sobre cosmovisão. É muito importante que vocês assistam essas exposições sobre cosmovisão cristã. Realmente, assim, ele ensina muito, ele amplia a tua cabeça sobre cosmovisão. É muito importante que todo cristão
tenha uma visão sobre a cosmovisão cristã e que veja o mundo através da cosmovisão cristã. Para quem está iniciando nos estudos sobre cosmovisão, essas coisas, eu indico demais o pastor Heber Campos Júnior, ele é maravilhoso. Uma cosmovisão é um comprometimento. Todo mundo que tem uma cosmovisão se compromete com alguma coisa. Ele está amarrado, ligado a alguma coisa. Ele acredita, ele vive e morre por alguma coisa. São os valores maiores da sua vida. É um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Isso é o coração dele, o guia para um lugar, que pode ser contada como se fosse uma história ou um conjunto de ideias. Em quarto lugar, eu indico para vocês o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor muito carismático, ele é muito legal. Ele, assim como o pastor Augustus Nicodemos, eu não tenho uma pregação específica para indicar, porque todas as pregações do Hernandes que eu vejo, eu gosto, eu acho que ele é um pastor muito usado por Deus. Ele fala bastante assim sobre a nossa batalha espiritual, digamos assim, né, a verdadeira batalha espiritual, porque hoje em dia tá bem banalizado, as pessoas veem esse termo batalha espiritual de uma forma diferente, e ele passa uma visão bem bíblica sobre batalha espiritual, sobre a ação do diabo na nossa vida. O pastor Hernandes, ele é um pastor maravilhoso, ele é muito carismático, eu gosto demais dele e indico demais. O livro de Provérbios diz que a paciência ou a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades que você tem, e eu estou certo de que eu também, é com o problema da falta de paciência. Algumas coisas me deixam um pouco estressado. Uma fila enorme que parece que não anda, a hora está chegando, você tem outro compromisso, a coisa não acontece. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar para vocês um pastor que é um pouco polêmico, né? Porque ele fala algumas coisas assim que realmente é um tapa na nossa cara, mas ele é muito, muito, muito bom. É um homem muito de Deus. As pregações dele são muito, muito boas, que é o pastor Paulo Júnior. As pregações dele, você sai assim, acabado. É como se tivesse levado uma surra, porque ele fala umas coisas assim, de como que nós cristãos estamos nos portando dentro da igreja, nos portando dentro da sociedade. Ele é totalmente contra, né, o liberalismo, sobre, tudo pode. Não é tudo pode na vida cristã, né? Tem a doutrina para ser seguida. Nós estamos já no fim dos tempos, a sociedade, o mundo está muito conturbado, muitas ideologias falsas entrando nas cabeças dos crentes, e ele vai totalmente contra, né? Ele expõe essas coisas erradas que a gente faz, que a gente pensa, mas Deus usa ele para mostrar pra gente que não é esse o caminho, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa parar de pecar, parar de fazer as coisas erradas e ir pro caminho certo. Tudo que se refere a Deus, a sua santa palavra, seu santo culto, seu santo espírito, seu santo sacrifício, seu santo filho, deve ser visto com máxima reverência. Então eu fico completamente revoltado quando eu vejo gente chegando atrasada, quando eu vejo gente vindo num culto mal vestida, pegando a Bíblia de qualquer jeito, vivendo uma vida, uma lambança de vida. Eu prefiro que você nunca fosse convertido. Esses foram os 5 pastores, assim, que eu indico que vocês assistam as pregações, que eu acho maravilhosas. Mas também tem outros pastores gringos também, que são muito famosos, que eu gosto muito. Tem o Paul Washer, com aquela pregação chocante, que o nome é Pregação Chocante, se você procurar no YouTube, provavelmente você já viu. Se você não viu, também digo que assista. É um tapa na cara, mas você sai, assim, muito reflexivo. There's so much going on here this afternoon, so much that you don't understand. But I'll tell you where I'm coming from. I'll preach as a dying man to dying men and women and youth. And I will preach as though I will never preach again. And I will tell you things that you will misunderstand. And I will tell you things that make you so angry
Tem o John Piper, né? Enfim, tem muitos pastores por aí, mas os 5 pregadores brasileiros que eu mais gosto, que eu mais assisto, indico pra vocês, são esses daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!